Muito boa noite para todos vocês. O nosso tema de hoje vai ser neonatologia de animais silvestres e exóticos. E eu escolhi esse tema porque é um tema que a gente fala pouco, eu acho, e é uma casuística muito grande, assim, insetos no nosso hospital até. Inclusive agora a gente tem 4 animais no setor e os 4 são filhotes órfãos. Então é um tema que a gente precisa falar mais, é um tema que eu amo e que eu odeio ao mesmo tempo. Cuidar de filhote é uma coisa que eu amo e que eu odeio ao mesmo tempo. E não é uma coisa tão simples, e é uma coisa que dá trabalho, é uma coisa chata. E depois de perder alguns filhotes, eu acabei estudando bastante sobre o tema. Fui atrás, fiz curso específico disso e aí resolvi compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse tema. Então, vamos lá. Eu sou a Mônica, estou na 8ª fase de veterinária. Sou ali da equipe do GES, né, do SARAS, da equipe do hospital. E vou compartilhar um pouquinho com vocês do que eu sei sobre neonatologia. Então, podem me interromper, vamos conversar. Se quiserem acrescentar alguma coisa que vocês sabem também sobre o assunto, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá, gente. Então, vamos fazer uma pequena introdução. Deixa eu. Peraí, um pouquinho. Ui! Então, vamos fazer uma pequena introdução sobre o assunto. Então, o que é essa neonatologia? Então, é o período mais crítico de vida do animal. Então, é um período que o animal não consegue se autorregular, ele não tem barreira imunitária, ele não consegue comer sozinho, não consegue se aquecer sozinho, não consegue se hidratar sozinho. Basicamente, ele não consegue sobreviver sem a ajuda da mãe. E aí, quando essa mãe não está presente, nós é que temos que assumir esse papel. Só que a gente não sabe cuidar também desse filhote quanto a mãe cuidaria. E às vezes a gente não consegue cuidar desse filhote como a mãe cuidaria, né? Então, a gente sempre precisa ficar se estudando e aprendendo mais sobre os filhotes, os neonatos. Então, qual que é a definição de neonato? Neonato e filhote é a mesma coisa? Não. A definição para pequenos animais é que os neonatos, eles abrangem os animais que são desde o nascimento até a 2ª semana de vida no cão e até o 10º dia de vida no gato, ou até a abertura dos olhos, né? Mas isso em cão e gato. Em animais silvestres é bem diferente. Se a gente pegar um gambá, por exemplo, ele vai ter um mês, ele ainda tá com o olho fechado, porque gambá, ele nasce, né, todo primitivo, ele fica ali, termina o seu desenvolvimento embrionário no marsúpio da mãe, então a gente não consegue expandir essa definição de neonato de cão e gato para todos os silvestres. Mas para a gente ter uma noção, então o animal para de ser neonato quando ele começa a querer desbravar o mundo sozinho, ele começa a querer abrir o olho, ele começa a estar mais interessado ao mundo lá fora. Isso é quando ele para de ser um neonato. Até aí, ele precisa de muitos cuidados e precisa de um cuidado intensivo e a gente precisa estar sempre em cima deles, né? Então, quais são os desafios da gente cuidar de neonato? Então, não existe receita de bolo, cada caso é um caso. Pode ser que para um filhote de ave deu certo aquela receita que tu fez, mas para outra ave não deu certo. Porque as aves em si são muito diferentes, mamíferos em si são muito diferentes, são muitas espécies. Então não tem como a gente definir um protocolo e achar que aquilo a gente vai usar para tudo. Então não existe receita de bolo e cada caso é um caso. O ideal é que tenha um único tratador. Ai, mas é legal todo mundo ter a oportunidade de cuidar do filhote. Mas cada pessoa cuida do filhote de um jeito diferente. Cada pessoa tem um jeito de amamentar, um jeito de passar sonda. E essas diferenças de manejo de cada tratador acabam meio que confundindo o filhote e é mais fácil do filhote fazer falsa via, porque ele acostuma a mamar de um jeito e depois vai lá e troca de tratador. E aí isso é mais fácil de fazer falsa via, é mais fácil de... Mudança de manejo pode ser maléfico ao animal. É difícil a gente deixar só uma pessoa cuidando do filhote, mas seria o ideal, né? Porque é importante que tenha uma forma única de cuidar daquele mesmo filhote. Existe uma bibliografia muito escassa sobre o tema, eu que o diga, eu pesquisando para poder fazer essa palestra, não existe um livro que tu vai encontrar, neonatologia de tamanduá mirim. Tu não vai encontrar, é muito difícil encontrar bibliografia, até artigo, publicação é difícil você encontrar, porque é muito bicho, então é impossível também ter publicação sobre tudo que você precisa. Existe muita diferença entre as espécies e as necessidades de cada filhote, como a gente falou, então são uma gama gigantesca de espécies, é difícil a gente saber exatamente o que todas as espécies precisam. Não existem sucedâneos específicos para cada espécie. A gente não tem um pet milk para gambá, por exemplo. A gente não tem um pet milk para
um tamanduá. É difícil, né? Então, seria um sonho a gente ter um sucedâneo para cada espécie? Seria um sonho. A gente malemar tem uma papinha para ave, a gente tem uma papinha para passeriforme, uma papinha para pistacídeo. E mesmo assim não engloba todos os pistacídeos, não engloba todos os passeriformes, né? É um manejo muito exaustivo. Então, para que dormir, né, gente? É uma coisa, a gente acorda de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. A semana que a gente tá cuidando de um neonato, a gente fica parecendo um zumbi. É bem complicado, é bem difícil, a gente não dorme. E é assim mesmo, porque é o trabalho que a gente precisa fazer no lugar da mãe, né? E muitos neonatos de silvestre, eles possuem um desmame mais demorado do que de cachorro e de gato, por exemplo. Se alguém aqui já cuidou de filhote de cachorro e de gato, já, né, se alguém já teve essa oportunidade, você começa a oferecer comida, um patezinho, eles já vão direto, eles já querem comer, eles ainda amam, mas eles adoram comer uma ração, eles adoram comer um patezinho, é bem fácil você desmamar. Já os filhotes de silvestres é um pouquinho mais complicado. Um filhote de gambá, por exemplo, ele leva muito tempo para desmamar, é bem difícil. Então, tem essas diferenças entre os neonatos de silvestres e domésticos, né? Então, gente, vamos falar sobre neonato em si. A gente tem aquela famosa tríade neonatal. Então, o que é essa tríade neonatal? Hipotermia, hipoglicemia e desidratação. Então, como eu falei, o animal não consegue se regular sozinho. Ele não consegue manter a sua temperatura. Apesar de ser mamífero, é um animal homeotérmico, né? Então, teoricamente, ele consegue regular a sua temperatura corporal. Mas o neonato ainda não tem isso formado. Hipoglicemia, então esses animais eles têm um metabolismo muito rápido, então eles fazem uma hipoglicemia muito mais rápido do que um animal adulto. E desidratação. Então a gente precisa fornecer isso e garantir que esse animal não tenha esses 3 pontos. Eu ainda acrescentaria outros 2 pontos que são muito comuns dentro da neonatologia, que é a falsa via. Então é muito comum acontecer falsa via e é extremamente difícil de reverter uma falsa via. E uma nutrição inadequada. Então, às vezes você está fornecendo tal leite para um animal e aquele leite acabou não fazendo bem para aquele animal. Ele começa a ter problema gástrico, ele começa a não ter uma nutrição adequada, começa a ter diarreia, e aí você tem que prevenir a desidratação do animal, e aí o animal está tendo diarreia porque você não sabe o leite ao certo que dá. Então você acaba causando uma diarreia no animal, ele não está se nutrindo direito. Então é legal a gente destacar isso também aqui no meio dessa tríade. Então, o que eu devo me perguntar quando a gente recebe um neonato? Há quanto tempo esse animal está sem mãe? Eu sei há quanto tempo esse animal está sem mãe? Minhas cachorras estão falando oi para vocês. Então, eu sei há quanto tempo esse animal está sem mãe? Não, eu não sei. Então, eu tenho que levar em consideração que esse animal é uma emergência, que esse animal a gente não sabe quanto tempo ele está sem a mãe. Então, vamos levar em consideração que ele está há muito tempo sem a mãe, a gente precisa estabilizar ele ao máximo. Como eu falei, eles não têm capacidade para se autorregular. E antes da gente promover a alimentação para eles, a gente precisa primeiro estabilizar a tríade. Então é legal. O neonato chegou para você. Mesmo que ele não esteja desidratado, você foi lá, deu uma ferida nos parâmetros, acha que tá tudo bem. Mesmo assim, gente, é legal fazer uma fluido subcutânea só para garantir. Aquece esse animal, porque se você der alimentação para esse animal e ele não tiver aquecido, ele não vai conseguir digerir direito. Promove que ele tá bem quentinho, faz umas gotinhas de glicose para 2 gotinhas só para absorver na mucosa da boca. E aí depois que ele estiver estabilizado essa tríade, você começa a fazer a alimentação dele mesmo. Então primeiro estabiliza. Não é legal a gente o animal chegou, já vou fazer papa nele. Pode ser que se o animal não estiver bem, e você vai e passou a sonda numa ave, por exemplo, no neonatal, passou a sonda na ave, a ave não tá bem. Ela tá com baixa temperatura, ela não tá hidratada o suficiente, aquela papa ali tu vai matar o animal. Ele vai fazer falsa via, aquela papa toda ali ele vai regurgitar, vai voltar e ele vai morrer. Então, basicamente, se tu der a papa no primeiro momento que ele chegou, não vai dar certo. Então, primeiro estabiliza a tríade. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho de mamíferos. Como eu falei para vocês, eu fiz um curso de neonatologia, então foi uma bióloga que cuida de um berçário dentro de um zoológico lá na Bahia, e ela tem bastante experiência com fórmula e com dica para cuidar de cada espécie em específico, assim. Lá tem algumas espécies que não acontecem aqui, né? Mas aí eu tentei trazer para vocês mais um pouco de experiência, mais um pouco que eu estudei, para a gente, para vocês anotarem, terem uma receitinha. Eu recebi agora um filhote de gambá, o que eu faço? Para poder ficar mais fácil de a gente conseguir cuidar deles, né? Então vamos lá.
Primeiro, em mamíferos, a gente precisa lembrar que eles não conseguem se autorregular, ou seja, eles também não conseguem defecar nem urinar sozinhos. Então, primeiro, a gente precisa fazer o estímulo anogenital ou genital. Eles não conseguem fazer as necessidades sozinhos. Quem faz isso é a mãe, que fica lambendo eles. Então, é ideal a gente fazer com uma gazezinha, com algodãozinho, água morna, enfim. O ideal, pelo que eu li, é a gente fazer antes e depois da alimentação. Por que fazer antes? Porque antes ele vai estar com aquela bexiga repleta, ele vai estar desconfortável, é um animal pequeno, ele vai estar com uma bexiga cheia de líquido. E quem já cuidou de filhote sabe, o filhote faz muito xixi, o tempo todo, toda mamada ele faz xixi. De 2 em 2 horas tu tira o xixi daquele filhote. Então é ideal fazer antes para tu promover uma maior tranquilidade para esse animal. E depois que tu terminou de mamar, para deixar ele voltar a dormir tranquilo, tirar o restinho de xixi que ficou ali. E é legal a gente saber também que ele não vai defecar em todas as mamadas. Ele vai urinar em todas as mamadas, é importante. Se ele não tiver uma ou outra, beleza. Mas se ele não estiver urinando com bastante frequência, tem uma coisa errada. Mas defecar vai ser mais raro. E existem algumas diferenças de metabolismo entre espécies também. Então, o tamanduá, não tem como tu esperar que ele vai defecar 3 vezes por dia. Não, o tamanduá vai defecar uma vez por semana e olha lá. Então, a gente tem que saber desses detalhes para também achar que o animal está constipado e, na verdade, ele não está. Agora, por exemplo, um gambá não defecou um dia, beleza. O segundo dia já começa a ficar preocupado, já o leite talvez esteja deixando o intestino preso, né? Temos que nos preocupar. Os filhotes precisam de banho de sol, então eles precisam de banho de sol diariamente. Às vezes é um neonato muito pequenininho, muito bebezinho, e não tem essa necessidade exagerada de levar ele para tomar um banho de sol. Mas ele começou a ficar um pouquinho mais esperto, ele precisa de banho de sol. Por quê? Porque eles precisam fazer absorção de vitamina D para poder sintetizar a vitamina D para poder ter absorção de cálcio, para poder ter uma ossificação completa, para poder ter um desenvolvimento melhor, né? Porque os ossos de um filhote são muito frágilzinhos, não são completamente ossificados ainda, né? É legal que esse banho de sol seja nos primeiros horários do dia, né? Começo da manhã ou final da tarde. E a partir da 3ª semana de manejo do animal, é obrigatório. Todo dia ele precisa tomar um banho de sol. Se antes, quando ele é muito pequenininho, você prefere levar dia sim, dia não, né? Às vezes acha que ele é muito pequeno para ir para fora, beleza. Mas a partir da 3ª semana de manejo do animal, de vida do animal, ele precisa ir obrigatoriamente todos os dias tomar um banho de sol, tá? E a gente precisa ficar atento ao comportamento do animal. Por exemplo, filhotes de felinos, eles têm uma temperatura mais alta do que outros filhotes, por exemplo. Então, às vezes, tu leva ele para tomar um sol e você percebe que a respiração começou a ficar meio acelerada, ele começou a hiperventilar, então tu sabe que tá na hora de tirar. Por isso que é sempre legal deixar uma área de sol, uma área de sombra, para ele poder escolher. Às vezes ele não tá afim de tomar sol, então é só ele ficar ali fora um pouquinho, tomar uma luz solar indireta, já é suficiente. E sempre ficar atento ao animal, tu precisa conhecer o seu filhote, né? Além disso, você precisa cuidar com a higienização do seu filhote. Então, como a gente falou, o filhote não consegue se limpar sozinho. E ele tem uma imunidade muito baixa, né? É um filhote, acabou de nascer, um neonatal, né? Então, a mãe sempre tá passando a língua nele, a mãe tá sempre dando banho de língua nele. Então, você vai ter que assumir essa função. Não dá para deixar o filhote sujo de leite, o filhote sujo de fezes, porque isso vai ser uma porta de entrada para alguns antígenos. Então, todo mundo já deve ter visto algum caso no Instagram de filhote de passarinho com míase, por exemplo, com larva de mosca. Isso tudo é porque sobrou um restinho de comida, um restinho de papa, né? A mosca acabou parando ali e pronto, deu míase. Então a gente tem que evitar essas coisas, né? E sempre limpar o animal com um paninho molhado morno, pra fazer imitar esse banho de língua da mãe, né? Pra deixar o animal mais confortável, ter um crescimento mais saudável. A gente precisa saber como manter esse neonato também. Então, como a gente vai acondicionar esse neonato? A gente precisa prestar muita atenção à biologia do animal. Então, por exemplo, chegou um filhote de gambá que não tem nem pelo ainda, ele tem o olho fechado, tem a orelha fechada, ele é surdo, ele é cego. A gente não precisa se preocupar tanto com manejo ambiental e com o estresse do animal. Mas a gente precisa levar em consideração que ele precisa de um substrato confortável, pano. A gente precisa levar em consideração que ele precisa de um mimetismo da mãe. Então é legal. Gambá se adapta muito bem à luva. A gente pega a luva, coloca a aveia, por exemplo, dentro e aquece. E aí ele fica entre os dedinhos da luva, eles
se adaptam muito bem, porque eles ficam todos bem grudadinhos ali nas tetas da mãe, no marsúpio. Então, por exemplo, isso é muito legal usar para gambá. Já para um filhote de ave, eles são muito pequenininhos, então é legal a gente acondicionar eles, fazer um paninho e deixar o paninho em círculo, sabe? Deixar o filhotinho ali no meio, como se fosse um ninho, por exemplo, e aí manter aquilo ali tudo aquecido. Enfim, a gente precisa prestar atenção à biologia do animal. E a gente precisa entender que conforme o animal for crescendo, ele vai precisar de mais espaço, ele vai precisar de mais enriquecimento, porque filhotes também se estressam, não é só o animal adulto que tem estresse. Então a gente precisa entender que quando esse animal crescer, ele vai precisar ter um pouquinho de mais espaço e mais condicionamento. Peraí, gente, só um pouquinho. Desculpa, gente. Voltei. Então, aí a gente, por exemplo, primatas. Primatas são animais que vivem em grupo. E não é só a mãe que cuida do filhote. O primata é cuidado pelo grupo inteiro. Então você precisa, obrigatoriamente, colocar um bichinho de pelúcia ali para esse animal. Às vezes até é legal colocar dois. Precisa deixar esse animal num ambiente mais confortável. Se você tiver a possibilidade de juntar com outro filhote, um cetus, por exemplo, que recebe mais animais, deixar ele junto com outro filhote é melhor ainda, para eles se sentirem mais socialmente confortáveis. Tamanduá é outro, ele passa grudado nas costas da mãe por muito tempo. Todo mundo já viu uma foto de um tamanduá bandeira com um filhote nas costas, e um filhote gigante, um filhote enorme, e mesmo assim ele ainda tá nas costas, eles ficam 2 anos nas costas da mãe. Então a gente também precisa deixar com bichinho de pelúcia, eles se estressam muito se eles não tiverem esse conforto de uma mãe postiça, né? Manejo ambiental é muito importante para evitar ao máximo a criação da mãe, como eu já falei. E substratos que são legais de usar para filhotes. Feno, quando é um filhote, por exemplo, de cervídeo, panos e toalhas, cobertores, mas sempre tomar cuidado com fio puxado ou cobertor rasgado, porque eles vão se enforcar. Se você deixar um fiozinho rasgado ou um paninho que tem um buraquinho assim, ele conseguir colocar a cabeça ali e fica preso, gente, a coisa mais fácil de acontecer é a gente perder um animal porque o animal se enforcou e se asfixiou. Acontece, tá? Então, a gente também precisa tomar cuidado com o aquecimento desses animais, como já falamos. Quais formas a gente vai manter esse aquecimento? Pode ser com aquecedor elétrico, então aquele aquecedor que você tem em casa mesmo, mas tem que tomar cuidado. Esses aquecedores, eles acabam diminuindo um pouco a umidade do ar. E os animais também, eles precisam de bastante umidade, porque senão tu vai acabar desidratando ele por causa de muito aquecimento. Então, pode colocar o aquecedor, mas sempre deixa uma baciazinha de água ali do lado, para garantir que não vai tirar toda a umidade do ar. Além disso, luva com aveia, arroz, semente, dá para tu esquentar. As sementes, arroz, enfim, eles mantêm o calor por mais tempo do que água, por exemplo, então é legal de usar. Incubadora, né? Para quem tem essa realidade de ter uma incubadora na clínica, enfim, é muito legal, é importante, né? Porque a incubadora cuida da umidade e da temperatura ao mesmo tempo. E o filhote deve poder escolher o quanto de aquecimento ele quer. Então, se você vai colocar um aquecedor, coloca o aquecedor de um lado da caixinha onde tu tá mantendo o teu filhote, e o outro lado tu deixa um pouquinho mais frio, porque às vezes aquele lado ficou quente demais, ele consegue escolher para onde ele quer ir. Qual a temperatura ideal? De novo, não existe receita de bolo. Então tu vai ter que observar. Tu foi amamentar teu filhote tá frio, então tu vai ter que dar uma esquentadinha nesse ambiente, não tá quente o suficiente para ele. Porque os filhotes, eles se mantêm quentinhos. Tu pega eles, tu sente eles quentinhos. Eles normalmente não têm muitos pelos, não tem muita pena, então tu sente ele quentinho. Então, se tu pega ele não tá quentinho, é porque a temperatura não tá ideal. Agora, se tu pega ele e ele tá muito quente, tá pelando, tu tá exagerando no aquecimento. Então, é sempre aquela, eu preciso conhecer o animal que eu tô cuidando, né? Lâmpada de aquecimento dá para usar, mas eu vi que, por exemplo, tatu são animais que eles dormem o dia inteiro, os neonatos, né? Então, se você deixa uma lâmpada de aquecimento e aquela iluminação fica ali em cima dele, ele se estressa. Então, é bom usar a lâmpada de aquecimento, mas tampa, então. Deixa o animal tampadinho, escondidinho, para ele não se estressar com a luminosidade também. E aí, gente, posição para mamar. Eu posso simplesmente pegar o animal, deixar ele aqui, igual estão essas duas fotos aí, esse gambazinho principalmente,
deixar eles assim, fingir que ele é um bebezinho, deixar de barriguinha pra cima e começar a amamentar? Qual vocês acham que é a posição certa para amamentar? Posso amamentar desse jeito? O que vocês acham? Maria Eduarda falou que é difícil saber qual espécie é quando é muito neném. Meu Deus, quando é ave, então, a gente bate cabeça. Quando é uma ave que chega um bicho muito bebê, a gente fala assim, olha, vamos aumentando, quando crescer a gente descobre. A gente faz uma papa meio geral e vê o que dá. Exatamente. Ela pode engasgar, né? Exatamente, gente. A posição para mamar tô falando de neonatal, não tô falando de filhote um pouquinho maior, tô falando de neonatal. A posição para mamar nunca pode ser desse jeito. A posição para mamar tem que ser a posição anatômica. Exatamente. Posição para mamar precisa ser a posição anatômica. O animal em pezinho. Já viram filhote de cão, por exemplo, amamentando? A mãe fica ali deitada e os filhotes todos grudados na tetinha, meio deitadinhos, meio em pezinhos, mas eles estão assim, né? Em posição anatômica. Então, se mexendo, em pezinhos, enfim. Então, eles precisam mamar desse jeito para eles não acabarem fazendo falsa via. Depois que o animal não é mais neonatal e você começou a entender seu filhote, por exemplo, um bugio, depois de um tempo comendo e ele começa a ficar acelerado, começa a ficar um terroristazinho, começa a ficar maior, ele vai pegar a mamadeira e vai começar a girar com aquela mamadeira na boca e vai começar a andar de um lado pro outro. É diferente de um neonatal, sabe? Mamando. Vulgo Covid, exatamente. Então, é diferente. Quando for um neonatal, a gente sempre manter em posição anatômica, porque isso evita falsa via. E falsa via é uma coisa que é muito fácil de acontecer, tá? Então, sempre amamentar posição anatômica. Cabecinha erguida, pescocinho esticado, posição anatômica. Existe uma diferença em animais poligástricos. Então, por exemplo, dentro dos silvestres brasileiros, a gente tem como poligástricos os cervídeos, né? Os nossos veados. Não achei uma foto de veado, então coloquei a foto de um bezerrozinho mesmo. Mas, igual bezerro, eles possuem aquela goteira esofágica. O que é isso? É uma abertura que eles têm dentro do seu estômago que permite que o leite vá direto pro abomaso, que não passe pelo rumen. Porque o rumen ainda não está formado, o rumen ainda não está preparado. E o rumen ele é feito para digerir fibra, né? Então a gente não tá dando fibra, a gente tá dando leite. Então esse leite ele precisa passar direto para o abomaso. Se eu tenho um filhote de cervídeo que não tá mamando, não tá sugando, ele não tá comendo na posição certa, esse leite pode ir pro rumen. E aí, se esse leite for pro rumen, o que vai acontecer? Ele vai ter problema gástrico. Então ele vai ter muita produção de gás, vai ter fermentação, pode ter diarreia, vai ter cólica, e isso não é ideal para o nosso animal, né? A gente pode até perder o animal por causa disso. Então, cervídeos, né, ruminantes, precisam amamentar, precisam tomar leite em posição anatômica, dessa forma, porque daí a goteira esofágica fica aberta e precisam ter estímulo de sucção para poder abrir essa goteira esofágica e o leite direto para o abomaso. Então, não é legal, por exemplo, você oferecer leite num potinho para ele, deixar ele lamber o leite. Não é esse o ideal. O ideal é que ele tome em mamadeira, porque daí ele vai estar sugando. E ele precisa desse estímulo de sucção. E a gente já teve, assim, serviços que foram muito difíceis de aceitar mamadeira. Tem uns que simplesmente não querem aceitar, mas aí é aquela coisa, né? Tem que insistir, tem que tentar fazer o animal gostar, porque ele precisa disso. E aí a gente precisa fazer uma ficha de acompanhamento para os filhotes. Então, neonatais, eles são animais que uma hora eles estão bem, uma hora eles não estão bem. Então, você precisa fazer acompanhamento de peso diário, você precisa ver se esse animal está ganhando peso. Você pode não... quanto esse animal precisa crescer? Não é uma receita de bolo. Ele precisa todo dia ganhar 4 gramas. Não, 4 gramas é até muito, dependendo do animal, né? Ele precisa ganhar ou manter. No mínimo manter, mas ele precisa todo dia ganhar um pouquinho para você ver que você está cuidando direito. Aí nessa ficha de acompanhamento também tem que colocar espécie, as suas diferenças. Por exemplo, o cervídeo, deixa ele anotado na ficha de acompanhamento. Insistir em amamar, insistir em ter o estímulo de sucção. Então você precisa colocar as diferenças de cada espécie. Qual é a dieta que você está fornecendo para esse animal? Porque podem outras pessoas que vão também alimentar esse animal precisam manter uma rotina, né? Então, qual é a rotina de alimentação? Tô alimentando às 3, às 5, às 7, enfim, coloca ali, anota tudo. Tem alguma restrição alimentar? Esse animal teve diarreia quando comeu tal leite.
Leite pet milk não funcionou, vamos mudar para leite de cabra, por exemplo. Pet milk não funcionou, gente. Não deem porque ele tem diarreia, né? Por exemplo. Anota os banhos de sol quando estão sendo feitos. Anota se tem algum cuidado especial. Ah, tal animal ele gosta mais de tal ursinho de pelúcia, gosta mais de ficar em tal posição. Deixa anotado porque daí você vai estar fornecendo maior conforto para esse animal. A diarreia pode ser de adaptação? Pode. Quando o animal chegou para você, ele pode sim ter uma diarreia de adaptação. E por isso que é legal a gente também fazer um pouco de fluidoterapia, para evitar essa diarreia para evitar não, né? Para suplementar essa diarreia de adaptação. Mas essa diarreia, ela não pode durar por muito tempo. Diarreia de adaptação é um dia e meio, 2 dias. Agora, se você tá ali no leite, você tá 5 dias dando leite, ele ainda tá com diarreia, tem alguma coisa errada? Pode ser a fórmula do leite que ele não se adaptou. E aí, beleza, que leite que eu vou usar? Então, falando de mamíferos, existem milhares e milhares de espécies diferentes, milhares de tipos diferentes de leite. E aí, beleza, eu nunca recebi um animal. Chegou um tatu filhote para mim. Nunca na minha vida, eu nem sabia que tatu bebia leite, Mônica. A gente tem alguns leites que são coringas, assim, ó, que a gente deve sempre ter se a gente cuida de filhote, que são leite de soja, leite de cabra, leite para filhote de cão e gato, que é o pet milk, e leite sem lactose. Não sem lactose, não de bebê normal. E aí a gente vai tentar adaptar o melhor leite para esse animal. Por exemplo, a gente recebe um filhote de felino ou um filhote de cão, é legal a gente dar pet milk, porque é o que mais provavelmente vai se adaptar. A gente recebe um filhote de primata, a gente pode dar um não sem lactose. Agora a gente recebe um filhote de tatu, não faço a mínima ideia do que eu vou dar. Tenta o leite de cabra. É a recomendação primordial, é o leite de cabra. Ele é um pouquinho mais caro, eu acho que é R$ 12 uma caixinha de 1 litro. Mas ele possui uma boa quantidade de gordura e essa gordura é digestível para a maioria dos filhotes. Possui uma quantidade boa de proteína necessária aos filhotes. Então é um leite bem recomendado. E porque ele dá menores taxas de diarreia para os filhotes, causa menores problemas gástricos, atinge uma maior necessidade nutricional. Então, você não sabe que leite que dá? Tenta o leite de cabra. Se o animal se adaptou, fechou. Agora, por exemplo, você viu na literatura, abriu ali o Cubas e está escrito ali, esse filhote necessita bastante de gordura. É um leite com muita gordura. Beleza, eu não sei quanto de gordura eu vou precisar. Então, assim, dá pra testar. Adiciona um pouquinho de creme de leite, adiciona um pouquinho de gema de ovo, vê se fica legal, pra poder suplementar essa gordura. Não é um protocolo fixo também, como sempre. Quanto de leite? Qual é o intervalo? Beleza, eu tenho ali um filhote, mas quanto de leite que eu vou dar? 1 ml, 2 ml, 5 ml? Quanto que eu preciso dar para esse animal estar bem? A gente tem um cálculo aqui que eu vou passar para vocês. Se é um filhote neonato, a gente precisa ter um intervalo de, no máximo, 3 horas. 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Neonato não pode passar disso. Então, é o tempo todo em cima dele. Se você foi lá e vê o filhote, vê se ele tá bem, ele começa a pedir comida, então pode dar um pouquinho mais. Vê se o neonato começa a pedir antes, tá? Conforme o animal for crescendo, pode ir aumentando esse intervalo de 30 em 30 minutos. Agora, é um animal que já tem uma plumagem mais desenvolvida, que tem mais de pelo, o olho tá aberto, o ouvido tá aberto, você viu que ele é um pouquinho mais desenvolvido, mas ainda é bem filhotinho, pode deixar o intervalo de 4 em 4 horas, contando que você também ofereça sólidos. Então, comece a introduzir sólidos para esse filhote. Se ele já for um pouco mais desenvolvido, já tiver o olho aberto, já tiver todo emplumadinho, com bastante pelo, você vê que ele já é um pouquinho mais esperto, pode aumentar esse intervalo, mas contando que você também ofereça sólidos e comece a introduzir os sólidos para esse animal. Quantidade, gente. Então, eu achei esse dado aqui, achei bem legal. Então, a quantidade para filhotes vai variar de 10 a 30% do peso do filhote. Então, exemplo, coloquei aqui no slide para vocês. É um gato do mato que chegou para você com 200 gramas. Você vai fazer 10 a 30% desse peso. Então, 10% de 200 gramas dá 20 ml. 30% de 200 gramas dá 60 ml. Então, você vai oferecer para o seu animal de 20 a 60 ml por dia. Tá, Mônica, mas aí eu vou escolher o quê? 10% ou 30%? Depende do seu animal. Se o seu animal é extremamente guloso, ele come super bem, você dá até onde ele aguenta. Até 60 ml, no caso. O seu animal não come bem, ele não tá querendo comer, não tá aceitando a mamadeira, você precisa oferecer para ele, no mínimo, 20 ml por dia, porque é isso que ele precisa para poder se desenvolver.
Então é aquela história, no mínimo 20 ml, no máximo 60. Você vai ver o quanto seu animal aceita. O Covid, por exemplo, que é o filhote que a gente tem ali no setor, ele mamava super bem. Se desse 5 litros de leite para ele por dia, ele comia 5 litros de leite por dia. Então, assim, você conhece seu animal, você vê que ele mama super bem, você pode dar um pouquinho mais, sabe? E aí você vai dividir essa quantidade de ml que você fez a conta por dia e vai dividir em quantas mamadas tu vai fazer. Tô amamentando meu neonatal de 2 em 2 horas. Então, nosso dia tem 24 horas, dividido por 2 em 2 horas, dá 12. Eu vou alimentar ele 12 vezes por dia. Então, vou dividir esse volume total por dia por 12 mamadas. E aí, eu sei que eu tenho que dar 1,6 ml por mamada. Beleza? Pode dar um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dentro daquela taxa de diferença, 10 a 30%. Essa é a nossa conta, tá? E aí você tem que, como eu falei, observa o filhote. Se ele tá saciado, se ele quer mais, se ele pede mais, se ele não tá aceitando, enfim. Mas é importante, assim, a gente precisa forçar, mas nem tanto. Porque se você força muito, o animal pode fazer falsa via. Mas se você acaba não forçando, não insistindo, esse animal não vai se desenvolver. Então é esqueci o nome da palavra. Tu fica dividido em duas coisas. Esqueci o nome da palavra. Mas é isso. E aí, gente, que leite que eu vou usar? Então, esse aqui foi da formulazinha que eu falei pra vocês, da bióloga lá do berçário da Bahia, que ela usa paradoxo, exatamente. Então, isso aqui é de experiência dela, de muito teste, de muito filhote que ela conseguiu levar pra soltura. E aí foram fórmulas que ela recomendou. Então, ó, primatas, o que ela mais recomenda é NAN sem lactose. Não tenho não sem lactose. Ou o animal não aceitou, ou o animal começou a ter diarreia. Muda para leite de cabra. Aí, por exemplo, eu tô no meio do mato, acabei de resgatar o filhote. Você tá vendo que o filhote não tá bem, ele precisa de um pouquinho de leite. Ou então, resgatei o animal, vou demorar 5 horas para chegar onde ele precisa ir. Às vezes, você resgatou um animal numa cidade pequena, você vai demorar muito tempo para chegar onde ele precisa. E nessa cidade pequena, tem uma vendinha e só tem leite de vaca, normal. Pode dar? Não vai deixar o animal morrer de fome, morrer de hipoglicemia. Então, tu pode dar. Tenta dar no máximo um leite de vaca sem lactose, mas é em última situação. Isso que eu vou falar, não é que não pode dar leite de vaca, mas não é recomendado, porque é bem mais provável que ele vai ter diarreia, é bem mais provável que ele não vai se adaptar, é bem mais provável que ele vai ter problema gástrico. Mas em última situação, é o que você tem, fazer o quê, né? Mas o mais indicado para primata, então, é não sem lactose e leite de cabra. Marsupiais. No nosso caso, ela fala bastante de cuíca, mas a gente não é muito frequente pra gente, então gambá principalmente. Não sem lactose. E aí, apenas para gambás e leite de cabra para gambá e para cuíca. Canídeos, felídeos, mustelídeos, xenartros. Principalmente pet milk, mas leite de cabra também. Leite de cabra é o coringa, né? Vocês estão vendo. Tamanduá, pet milk, tamanduá, eles têm problema em suplementação de taurina. Tanto é que se você recebe um animal adulto ou um animal de zoológico, você precisa suplementar taurina, porque eles têm problema em deficiência de taurina. O pet milk, ele é rico em taurina. Então, ele é um leite muito bom para você já não começar o desenvolvimento do seu filhote sem taurina. Então, o pet milk é bem indicado, porque ele é rico em taurina. Não dá problema para os tamanduás. Então, tamanduá, pet milk. Artiodáctilos, que são cervídeos, cateto e queixada. No nosso caso, a gente recebe bastante cervídeo, né? Então, leite de cabra também, porque por causa da gordura, eles têm leite mais gorduroso. Roedores e lagomorfos, leite de cabra. Então, viram que leite de cabra é coringa. Então, isso aqui é uma tabelinha. Podem tirar print, eu envio para vocês depois. Do que funcionou em mamífero, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre algumas características especiais de cada classe. Então, marsupiais, gente, os slides podem ser compartilhados depois? Podem. Eu mando ali no grupo para vocês. Então, marsupiais, gente, gambás principalmente. Primeiro, curiosidade, macho ou fêmea? Gente, fêmea de gambá é a coisa mais deliciosa. Então, essa aí foi uma fêmeazinha que a gente recebeu. E as fêmeas, elas têm essa estruturazinha aqui, ó, no abdômen, que é o marsúpio primitivo. Então, é uma bolsinha minúscula. E não sei se vocês conseguem ver, mas tem várias tetinhas também minúsculas. E isso aqui é o marsúpio primitivo deles. Então, a gente consegue diferenciar fêmea e macho, porque a fêmea tem esse marsúpio primitivo.
O macho, ao invés do marsúpio, ele vai ter uma bolinha, mais ou menos aqui, que vão ser os testículos primitivos. E a gente tem que lembrar que gambá, eles têm cloaca, né? Eles, não é uma cloaca propriamente dita, mas eles não têm no mesmo orifício que sai sistema urinário, sistema genital e sistema digestório. Então, quando você for estimular para fezes e urina, tanto em macho quanto em fêmea, tu vai estimular só nesse buraquinho aqui. Tá vendo que não tem o buraquinho da vulva e o buraquinho da ânus? Não tem, porque eles só têm um orifício, eles têm tipo uma cloaca. Então você tem que estimular só aqui. Macho também, ele vai ter uma bolinha aqui em cima, que são os testículos primitivos. Não é ali que tu vai estimular aqui na cloaca, para poder ter o estímulo genital, né? E assim que você diferencia macho e fêmea. E aí aqui, gente, então, bebezinhos, são bebês bem primitivinhos, esses aqui, estavam cegos ainda, olhinho fechado, orelhinha fechada, estavam tomando um banhozinho de sol. A luvinha que eu falei pra vocês, eles se adaptam super bem, essa luvinha aqui eu acho que tinha aveia, não lembro se era aveia, se era arroz, se era semente, mas eles se adaptaram super bem, eles ficavam super bem entre os dedinhos. E aqui é um outro filhote um pouquinho maior, que já tinha dente, o olho já estava aberto, para vocês verem como é que tem que ter paciência para amamentar. Esse filhote era gotinha por gotinha, porque eles não sugavam. Então era gotinha por gotinha, esperava o animal deglutir, ele ficava ali, uma coisa de anos e anos e anos. E aí eram 4 filhotes. Então, na hora que tu terminava de amamentar o último, tu já tinha que passar, voltar pro primeiro, porque já tinha dado a hora. E é assim, gente, é paciência. Então, ó, de novo. Opa! Gotinha por gotinha. Tá, enfim, não tá querendo passar. Mas vocês viram, né? Gotinha por gotinha, com calma, para não fazer falsa via. Quando é que eu vou começar a desmamar? Gambá, o ideal é você começar a desmamar quando começou a aparecer os dentinhos. O animal abriu o olho e começou a aparecer os dentinhos, você já pode começar a desmamar. Começar a desmamar não significa parar de dar leite e começar a dar sólido. Não, é você começar a desmamar. Você vai começar a introduzir sólido na alimentação dele. Então você vai começar a fazer papa, frutinha bem amassadinha, banana bem amassada. Faz uma vitamina, mistura um pouquinho do leite com vitamina. Coloca um ovo cozido bem amassadinho. Por que, que o ovo precisa ser cozido? Porque a gente tem um risco de salmonela em ovo cru, né? Então todos os ovos, para todo tipo de espécie, tem que ser cozido. Ração de gato amolecida, papinha de gato para filhote, tem aquele baby cat, que é aquela papinha de gato filhote que tá saindo do leite, sabe? Que existe isso para gato e para cachorro, né? Então você pode dar aquele baby cat, tenébrios, eles gostam de tenébrios, tudo bem trituradinho para você começar esse desmame. E aí aqui é um videozinho, que eram gambazinhos, que eles já tinham dentes, já estavam com o olhinho aberto, mas ainda tá vendo? Eles são muito bebezinhos, né? São muito desorientados ainda, como vocês podem ver. Então, e aqui eles estavam comendo, eles lambiam banana, lambiam um pouquinho de alimento sólido, mas obviamente não tem como você descartar, tem que deixar com a amamentação. Mas começou a introduzir sólido, eles estão ingerindo bem, você pode aumentar um pouquinho o intervalo das amamentações, tá? E aí, gente, nesse período que eles começam a comer, eles estão aqui em cima de um potinho com banana e morango. Então, eles vão se sujar, eles vão ficar vão ficar bem nojentinhos, cheios de coisa. Então, tem que limpar depois, tomar cuidado para limpar, para conseguir ter certeza de que vai ficar tudo bem, para não ser porta de entrada para antígenos, tá? Na natureza, como funciona a salmonela? Tipo, eles evitam comer ovo? Não, Maria. Eles comem, entendeu? E aí a gente não consegue controlar. Mas é aquela coisa de seleção natural. Eles vão comer ovo cru e ou vai ter ou não vai ter, entendeu? E aí é isso, a gente não consegue controlar. Mas quando eles estão em um ambiente. Roleta russa, tipo isso. Quando eles estão em um ambiente controlado, é a gente que tá cuidando, a gente tem que evitar que isso aconteça, né? Então a gente não faz daí, obviamente, né? Então a gente cozinha para evitar que isso aconteça. Na natureza, seleção natural, entendeu? A gente não consegue controlar essas coisas. Os slates podem ser compartilhados? Sim, senhora. Então, e aí, gente, gambá tem um desmame muito gradual. Então, gambá, eles demoram bastante para desmamar completamente, mas a gente consegue deixar eles por bastante tempo, meio a meio. Meio com alimento sólido, meio com alimento com leite. E quando eles começarem a crescer, gente, você vai ter que começar a oferecer coisa para eles poderem
se entreter, né? E para eles aprenderem a escalar, para eles aprenderem o que é o mundo real. Porque gambá, gente, tu não vai criar um gambá para ir para zoológico, você vai criar um gambá para ele ser solto. Existem animal silvestre, é isso também, né? Tipo, tu não se é um gambá, por exemplo, que existe muito, você não vai criar ele para ir para zoológico. Se ele não tem uma importância, não tá em um animal em extinção, você tem que criar ele para ir para fora. Então você tem que criar ele para o mundo. Então você precisa, depois que desmamar, você precisa fazer esse animal esquecer quem é você. Então coloca galho, coloca puleiro, coloca caixa, coloca toca. O substrato para eles pode ser papel, jornal, pano. Eles adoram se esconder em caixa, em meia. Se vocês já cuidaram de gambá filhote, eles passam o dia inteiro escondidos. Eles só saem para comer mesmo. Eles gostam, eles são bem estressadinhos, assim, então eles gostam bastante de se esconder. Eles gostam de rede, aquelas toquinhas, tipo igual de primata, eles gostam bastante de rato, enfim. Eles gostam bastante daquelas toquinhas, daquelas redezinhas, assim, de pano. Precisa expor a luz solar? O gambá é uma exceção àquilo que eu tinha falado de banho diário. Gambá, eles são mais noturnos. Então, gambá não tem essa necessidade tão grande de você expor a luz solar. Mas é legal mesmo assim, tá? Mas aí pode ser com uma frequência menor, enfim. Quando cuidei de um gambá em uma clínica, a vet dava iogurte de morango. Sim, senhora, eu acho que tem aqui. Não, não tem aqui, tem no Desservídeo. Pode dar iogurte de morango também, em pouca quantidade, claro, né? Mas para você começar a introduzir sólidos, sim, tá? Inclusive tem um outro slide de um outro animal, iogurte de morango também. Outros cuidados, gente. O animal começou a crescer, começou a ficar ativo, gambá, você precisa separar a ninhada, porque senão eles se comem, tá? E eles se comem mesmo, então tem que separar a ninhada. Pelo menos separa o menorzinho, o mais fraquinho do grupo, deixa o maior também, o mais desenvolvido separado, porque eles são animais que vivem sozinhos, então eles veem outro animal, eles se comem, tá? E aí você precisa, como eu falei, preparar o animal para o mundo lá fora, beleza? Vamos falar um pouquinho de tamanduá-mirim. Então, eu vou falar principalmente de tamanduá-mirim, porque é o que a gente tem aqui na nossa região, né? Então, tamanduá, gente, Hernartrus, no geral, eles têm um metabolismo mais baixo. Então, eles têm a temperatura corporal mais baixa, eles comem com menor frequência, eles defecam com menor frequência. Então, você precisa saber isso quando você recebe um tamanduá. Eles têm uma menor temperatura corporal. Então, uma temperatura de 35, 36 graus para um tamanduá, tá tudo certo, tá bem. É uma temperatura boa para ele. Mas como eles têm essa temperatura corporal mais baixa, você precisa oferecer uma maior fonte de calor. Então, você precisa intensificar o aquecimento, com certeza. Ficar sempre em cima, sabe? Todos os filhotes você precisa fazer isso, mas tamanduá mais ainda, né? Não sei se vocês entenderam. Tamanduá, eles são chatos para se adaptar à mamadeira. Demoram bastante, porque eles têm uma boquinha bem diferente, né? Eles têm o focinho bem comprido, tem aquela língua bem comprida, então eles demoram para se adaptar à mamadeira. E durante o manejo em cativeiro, eles podem levar até uma semana para defecar. Tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Leva uma semana para defecar, tá tudo certo, ele não tá constipado. É o metabolismo do tamanduá, tá bom? Então, cara, eu tô com um filhote aqui, faz uma semana que ele não defecou ainda, tá tudo bem. Uma hora ele vai, porque é um animal que tem metabolismo bem baixo. Até o filhote de tamanduá, quando ele fica um pouquinho maior, se é um lugar que você tá muito frio, por exemplo, em Lages, é um filhote um pouquinho maior, é legal você manter o animal no aquecimento. Justamente por causa desse metabolismo mais baixo. Porque ele já é um animal que ele vai estar estressado num local diferente. Então, é um animal que já não vai estar querendo comer direito. E daí ele vai estar com o metabolismo mais baixo, então é legal você sempre manter um aquecimento. Mesmo que seja um animal mais velho, sabe? Cuidados. Então, como eu já tinha falado, o tamanduá precisa de bichos de pelúcia, porque eles ficam grudados no dorso da mãe por bastante tempo. E menor estresse para eles. Filhote de tamanduá odeia ser contido, fica muito estressado, não vai mamar se estiver sendo contido. Então, dica: pega o filhote grudado no urso de pelúcia e dá mamar para ele grudado no urso de pelúcia. E aqui, gente, uma curiosidade que eu não sabia, achei a coisa mais fofa. Quando eles se adaptam à mamadeira, quando eles estão confortáveis com o manejo, confortáveis com o ambiente, eles começam a colocar a linguinha para fora para mamar. Se eles, no começo, eles ainda não estão acostumados, eles deixam a língua para dentro, mamam normal, né? Como qualquer outro filhote. Quando eles começam a colocar a linguinha para fora, aí tu sabe que tu tá fazendo teu trabalho direito. Tu sabe que o animal tá confortável, que ele tá bem, que ele tá, né, não tá estressado. Então, colocou a língua para fora é sinal de que tá tudo bem. Então, coisa mais fofa.
Essa aqui é uma foto, no caso, ele tá grudado na teta da mãe, né? Não é mamadeira, mas é porque eu não achei mamadeira com a linguinha pra fora. Desmame desses animais. Então, um tamanduá mirim, quando ele chega, ele atinge 500, 600 gramas, é para começar a desmamar. Ai, Mônica, mas o meu tamanduá, ele já nasceu com 500 gramas. Ele nasceu gigante, o que eu faço? Aí tu vai ter que observar o animal, aquela história. Tu precisa conhecer o filhote que tu tá cuidando. Então, tu viu que ele começou a ficar mais esperto, ele começou a ficar mais interessado no ambiente, ele começou a querer desbravar, tá na hora de começar a inserir sólido, tá? Então, todos os animais, no geral, você precisa observar o comportamento. Você está cuidando dele há um tempo. Ele é bem bobinho, ainda é absorto do ambiente afora, não está nem aí para o que está acontecendo. De um tempo para cá, ele começou a ficar mais esperto, começou a querer escalar, começou a querer desbravar, começou a te escalar. Então, tu sabe que ele está começando a ficar maior, mais envolvido, precisa começar a inserir sólidos, tá? Para tamanduá, isso aqui foi uma coisa que eu aprendi também. Eu sempre achei que tamanduá comia esse cupim, formiga, e é isso aí. Mas tamanduá mirim, gente, não, eles comem muitas frutas. Inclusive, eu descobri isso porque um dia tava rolando o feed no Instagram, e aí eu vi um zoológico, não lembro qual era o zoológico, mas tava fazendo enriquecimento ambiental com uma melancia. Eles cortaram a melancia no meio, penduraram a melancia em cima de uma árvore, e tinha 2 tamanduás mirim grudados na melancia, comendo a melancia. E eu fiquei, mas, gente, tamanduá come melancia? Sim, gente, tamanduá, eles comem até ovo. Tamanduá mirim, né, no caso. Então eles lutam. Quando tu começar a desmamar, tu pode começar a fazer vitamina de fruta. Então faz um pet milk com frutas. Lembra, tamanduá a gente usa pet milk por causa da taurina. Então começa a fazer um pet milk com fruta. Faz aquela proporção, 20% de vitamina, 80% de fruta. Papinha. Essa papinha aqui é uma receita lá do berçário lá da Bahia também, que ela passou a receitinha no curso. Então, é carne moída batida no liquidificador com banana, couve, leite de cabra, gema, espinafre, ração para gato e aminomix. Bate tudo isso no liquidificador e dá essa papinha. Pode colocar a papinha num pratinho que eles comem. Segundo ela, eles adoram. Nunca testei. Por que só gema? Então, eu acredito que é porque a gema ela é mais... nutricionalmente benéfica. Ela é mais. Tem maior quantidade de gordura, mas eu não sei por que eles não colocam a clara junto. Não sei te dizer. Eu sei que, por exemplo, pra tucana, a gente não dá a gema, no caso, porque tem muito ferro, a gente dá só a clara. Então pode ter alguma coisa assim, mas eu não sei te dizer. E aí, gente, coisa boa no nosso mundo de animais silvestres. Começou a ser desenvolvida uma ração que está sendo testada nos zoológicos do Brasil para tamanduá. É essa ração aqui, ó, Zoofeed da Quintia. Nunca ouvi falar dessa marca, mas é uma marca que ela produz ração para zoológicos. Né? Ela é especializada em produzir ração para zoológicos e animais zoológicos. Então, esse animal aqui, inclusive, é da notícia que eu encontrei. Essa raçãozinha aqui é essa Quintia Zoofeed, que é um grãozinho bem pequenininho e, pelo jeito, os gambás, os tamanduás gostaram. E é uma ração que parece que vai dar certo, que vai ser produzida. Então, uma coisa boa pra gente. Então, é uma ração que tu pode começar a incrementar. Inclusive, essa menina da Bahia, ela falou que eles receberam uma amostra dessa ração lá no berçário do zoológico. E aí ela usou e falou que os tamanduás adoraram. Então, quando virar uma realidade, a gente conseguir comprar, é uma opção para o nosso filhote. A Lê colocou ali, tem os anticorpos também, na gema. Então, é isso. E aí, quando é que a gente vai desmamar totalmente? Quando que eu sei que dá para desmamar totalmente esse filhote? Quando ele começa a cavar, quando ele começa... aquela coisa, ele começou a ficar mais esperto com o ambiente, começou a tentar cavar, começou a tentar encontrar o seu próprio alimento, tu sabe que dá para reduzir bastante o leite e deixar o animal mais por conta própria com alimentos sólidos. E aí, enriquecimento para esses animais. Cupinzeiro inteiro, iogurte natural com mel, ovo cozido, papinha de frutas inteiras. Dá para dar fruta, sim, só cortada no meio que eles comem. É uma coisa incrível. Eu não sabia que tamanduá conseguia comer fruta assim. Então aqui a ração de tamanduá era isso. Um pouquinho sobre tatus. Meu Deus, já é 8h50. Vou agilizar um pouquinho. Então, tatu, gente. Então, particularidade dos tatus. Eles também são ágeis,
Mas os tatus, eles têm desmame muito rápido, mais que outros silvestres, assim. Então é bem fácil de você conseguir desmamar. Tipo um cachorro doméstico, assim, que do nada você coloca a comida, ele já começou a comer e é isso. Mas tatus, eles gostam muito de tocas, eles são muito estressados. Tatu, a gente conhece eles por cavar e fazer toca de tatu. Então você precisa deixar tocas disponíveis para eles, desde bem pequenininho, porque eles ficam intocados, né? A mãe sai e deixa eles dentro da toca ali protegidos de predador. Então você precisa fornecer esses animais tocas. Para tatu, pet milk, leite de cabra, substrato, feno, toalha. O legal do feno é que daí ele consegue cavar e tentar se esconder, sabe? Então é legal deixar um feno assim, razoavelmente numa altura que ele consiga se esconder também, porque daí ele vai tendo esse estímulo de tentar se esconder. E aí, o desmame desses animais. Mesma coisa, leite batizado com fruta. Tatu, onívoro. Então dá pra colocar papinha de desmame, aquela papinha mesmo que eu falei pra você de cão e de gato, aqui em preferência de cão, e usar ração para filhotes. Sempre, gente, às vezes não é uma realidade, né? Mas sempre tentar dar ração e papinha, quando você for comprar de cão e de gato, aquelas que são super premium. Tu tá criando teu animal, tu tem que criar ele da melhor forma possível, né? Sempre dá a melhor ração, a melhor marca. Então, né, compra filhote, ração de filhote super premium. Tu vai comprar pouquinho, compra um saco de 1 quilo, que é mais barato, enfim, né? Pode dar ovo cozido amassado, pode dar tenebro, pode dar frutas diversas. Descobri que filhote de tatu gosta de milho, espiga de milho natural mesmo. Tira os grãozinhos e dá pra ele. Frango desfiadinho, broto de feijão. E lembrar que eles também precisam de bastante proteína. Melhor ambientação para esses animais. Aquecimento. Tatu também está dentro dos xenartros. Lembra xenartro é tatu, preguiça e tamanduá. Tatu também tem metabolismo mais baixo, então tem que cuidar do aquecimento dos tatus. Tem que proteger os tatus de estresse sonoro e excesso de qualidade. Lembra que eu falei lá no começo que se você for usar lâmpada de iluminação, tem que proteger? Principalmente para os tatus, porque eles não gostam de iluminação, porque eles passam um dia intocados e saem mais à noite. Tirando o tatu galinha aqui é um que a gente tem bastante aqui, né, na nossa região. Tatu galinha é bem ativo durante o dia também, mas os outros, eles gostam, são mais ativos durante a noite, então eles não gostam de luz excessiva, tem que cuidar. Tem que proteger eles de estresse sonoro e excesso de claridade, tá? Dormem a maior parte do dia, exceto tatu galinha, né? Que eles são mais ativos durante o dia também. E eles gostam muito de toca, porque passa maior conforto e segurança para esses animais. Felídeos. Particularidades. Os felídeos, quando eles não chegam tão novinhos, quando eles já chegam um pouco maiorzinhos, ainda não é o Natal, mas um pouco maiorzinhos, eles são bem atentos e bem arredios desde que eles nascem, assim. Eles são bem bravinhos. Inclusive, a gente já recebeu uma gata do lado que era filhote e que ela era extremamente brava. Tu chegava perto, ela rosnava pra ti, tentava te atacar. E é uma coisa boa isso em felinos, né? Porque a gente quer criar esse filhote pro mundo. E a gente tem muito problema com mamífero com imprinting, né? Então, é bom que os felinos sejam assim. Felinos, pelo contrário de um tamanduá, por exemplo, eles têm a temperatura corporal mais alta. Então, às vezes, você não precisa deixar esse animal aquecido. É neonatal, recém-nascido, beleza, deixa aquecido, mas com cuidado. Agora, começou a ficar um pouquinho maior, pode esquecer aquecimento, eles não precisam. Às vezes, tu pega um filhote de felino e ele tá quente, assim, parece que tá com febre a hora que tu encosta nele, porque eles têm a temperatura corporal mais alta mesmo. Durante o desmame, eles precisam de muito enriquecimento. Felídeo e canídeo silvestre, gente, eles precisam de muito enriquecimento quando são filhotes. Começam a crescer, estão desmamando, precisam de muito enriquecimento, porque eles se estressam por não terem o que fazer. Tem muita energia, então eles precisam de enriquecimento. E lá fora, eles estão o tempo todo escalando, caçando, correndo, e em um ambiente controlado, eles não têm espaço para correr, não têm espaço para caçar, não têm espaço para escalar. Então, você precisa proporcionar enriquecimento para eles. Eles preferem os felinos dormirem em locais mais altos, então é legal que você consiga deixar uma toquinha num lugar mais alto, com uma rampa de galho, uma escadinha de galho, para ele também aprender a escalar, é legal. E pet milk. Em felídeos, geralmente, a partir da terceira semana de vida, você consegue começar a desmamar esse animal, você consegue começar a suplementar e tal. Desmamar.
você vai perceber, às vezes não precisa chegar na terceira semana, às vezes tu vai perceber que naturalmente eles estão começando a negar o leite. Eles já são animais que são mais arredios quando filhotes. Então tu vai perceber que ele começa a não querer leite, ele começa a morder demais a mamadeira, então ficam impacientes, então tu sabe que tá na hora de desmamar. E aí começa a iniciar o leite batizado. E é com aquele baby cat que eu falei pra vocês, que é de desmamar gatos domésticos, né? E aí com o desmame total, você oferece frango, carne, miúdo, dos fígados, camundongos e sempre suplementando a alimentação. E ração para gato super prêmio. Eles não vão comer ração de gato, eles não gostam. Então, assim, basta no liquidificador, faz uma farofinha e dá uma empanada. Pega um fígado de galinha, empana um pouquinho na ração e dá para ele. Para você poder suplementar e criar o seu filhote da melhor forma possível, né? Você tá criando ele no ambiente controlado, então eu vou criar do melhor jeito que eu conseguir, né? Enriquecimento para os felinos, como eu falei, precisam muito de enriquecimento. E gato é gato de qualquer tamanho. Todo mundo já viu aqueles videozinhos de zoológico que tem um gato brincando com uma caixa. Gato é gato, gente. Gato adora caixa, gato adora feno, então é legal. Dá para deixar uma caixinha com feno pro gato, pro filhote, ele vai adorar. Tem que cuidar com o aquecimento, como eu falei. Tem filhote que depois que ele desmama e tá calor, tá no verão, eles adoram banheira de água. Então dá para você colocar como enriquecimento uma banheira de água pro filhote. Mas você tem que ter certeza que ele já vai conseguindo se autorregular. Você não vai colocar um neonatal para tomar banho numa banheira de água, porque ele ainda não consegue se autorregular. Agora o filhote já desmamou, tá grande, você tá querendo fazer enriquecimento, pode colocar uma banheira de água, porque ele vai gostar. Conforme eles crescem, precisam de mais espaço, precisam correr. Um felino silvestre, ele percorre quilômetros, né? Então eles precisam de espaço, precisam de obstáculos, de brinquedo e precisam de altura, porque eles gostam muito de dormir em galhos de árvores altos. Então eles precisam de altura, eles se sentem mais seguros. Gato doméstico também, eles adoram ficar em cima do armário da cozinha, em cima da geladeira, então você precisa fazer isso para felídeo silvestre também. Os canídeos. Então, particularidades. Aceitam bem pet milk é bom para eles, né? É o leite mais adequado. O desmame é rápido e tranquilo, igual de canídeo doméstico. Ao desmamar, a gente tem que tentar cortar os laços com o filhote. Canídeos, eles têm muito imprinting, né? Inclusive, a gente tá com um no setor, quem já teve oportunidade de conhecer, a gente tá com um graxaim do campo lá no setor, que é inclusive esse da foto aqui. E ele é bem domesticado, ele é bem humanizado. Então, assim, conforme desmama, você tem que tentar cortar todo tipo de relação, porque a sua esperança é que quando ele cresça, quando ele comece a ficar mais velho, ele comece a ficar agressivo e comece a ter instinto de caça e a gente consiga desumanizar ele, tá? Principalmente quando é o filhote único, que é o nosso caso, a gente tem só um filhote. Então eles são bem ligados, porque normalmente nascem 2, 3, 4 filhotes de canídeo. Então eles têm um irmão para brincar, para aterrorizar, né? E aí eles não são tão ligados com a gente. Mas então precisa cortar. Por exemplo, a gente tem lá um filhote, como eu falei para vocês. Ele tenta subir no nosso pé, a gente não pode deixar. Ele fica seguindo, não deixa. Ele tenta brincar, morder a gente, não deixa. Não pode, sabe? Tem que tentar desumanizar. E aí, quando a gente vai desmamar um canídeo silvestre? Quando começa a ter dentinho, quando começa a ficar muito agitado, muito impaciente, por exemplo, esse filhote que a gente recebeu, ele já tinha dente, ele já era bem agitado, já era bem sapeca, bem esperto. Então, a gente nem tentou dar leite para ele, tipo, não tem necessidade, porque a gente já sabe que ele já tá na época de desmamar, sabe? Então, aí é legal já começar a comer. Ele come super bem alimentos sólidos. Então, é bem tranquilo a questão de alimentação. No começo, ele não aceita muito bem, mas agora ele tá comendo muito bem, no caso. E aí tem a papinha de desmame também para cães domésticos, ração super prêmio, vitamina de fruta, porque a maioria dos canídeos silvestres, eles são onívoros. A gente acha que eles são carnívoros, né? Mas, por exemplo, esse que a gente tá lá, que é um graxaim do campo, eles são onívoros, eles adoram comer fruta. Adoram banana, adoram maçã, fruta em pedaço, víscera, camundongo, dá pra dar. Como acondicionar os filhotes? Então, eles adoram caixas também, caixas com panos e toalhas, adoram tocas, adoram galhos para ficar mordendo, túneis eles gostam, e precisam ter acesso ao sol, aquela história, né? E é legal a gente oferecer um recinto para eles com acesso à terra, grama, feno, sombra e uma área de fuga. E esse aqui é o nosso filhote. Só um videozinho para vocês. Esse foi o dia que ele chegou. Vocês conseguem escutar o chorinho dele? Ele deu uma choradinha ali. Esse aí é o nosso filhote. Ele é muito agitado.
Esse aí foi o dia que ele chegou, então ele não estava tão agitado quanto ele é agora. Mas só para vocês terem uma noção de como ele é. Primatas, eu acho que é o nosso último grupo de mamíferos. Todas as fotos são de bebês nossos. Esse aqui é o Covid. Quando era um bebê ainda, era fofo. Hoje ele é um terrorista, mas ele um dia foi fofo. Esse aqui era o Covid, mamava super bem. Essa é a Jojo, também nossa. Quais são as particularidades do nosso? A Leonora claramente, né, ama o Covid, como vocês podem perceber. Então, particularidades, né, de primatas. Melhor leite para eles, que eles mais aceitam, que dá menos problema, não sem lactose. Legal começar a desmamar a partir do 3º mês de vida, você começa a oferecer alimentos sólidos. Existe chance de rejeição. Primatas, eles demoram mais para largar o leite, porque eles são muito ligados com a mãe, né? Então, eles levam um pouco mais de tempo para poder aceitar alimentos sólidos. Então, há uma maior chance de rejeição. Mas o que você pode começar a oferecer? Vitaminas, folhas, frutas, água de coco, danoninho, para primatas que são onívoros, que é macaco prego e sagui, calitrix. Dá para oferecer ovo cozido amassadinho ou em pedacinhos, frango em pedaços, para eles começarem a aceitar alimentos sólidos. Como você vai ambientar? Sempre bicho de pelúcia, sempre. Se tiver a oportunidade de colocar com outro animal da mesma espécie, coloque. Eles precisam de grupo para se sentirem confortáveis. Eles estão acostumados desde bebês a sempre terem um grupo grande, é o grupo todo que cuida do filhote. Então eles precisam de, né, se sentirem dentro de um grupo. Eles têm uma maior necessidade de interação, então é muito fácil o primata ter imprinting com o humano, justamente por causa disso, por causa dessa vivência em grupo. E quando eles são neonatais, recém-nascidos, assim, primeira semana de vida, eles dormem bastante. E aí, conforme o tempo, eles vão ficando mais agitados. E aí, quando filhotes, quando mais velhos, eles precisam de muita interação e muita atividade. E assim, se é um bugio, por exemplo, que ele vai para cativeiro, é legal você não cortar totalmente a sua relação com o ser humano. Se é um bugio que vai para cativeiro, tá? ênfase nisso. Se ele vai para cativeiro, é legal você não cortar totalmente a interação com o humano, porque ele precisa dessa interação, senão ele fica muito estressado. Não é pegar no colo e fazer carinho, não, mas é você manter a sua presença ali para ele não se estressar muito, porque ele precisa do grupo. Esse daqui não é do setor, esse aqui é do Projeto Bugio, esse aqui era o Linkin. E como vocês podem ver, ele era bem calminho. Ele era um anjo, olha que querido. Era o Linkin lá do Projeto Bugio em Blumenau. Esse aqui era o Linkin também, no caso, ó. Então eles adoram toca, eles adoram interação, eles adoram mexer com você, eles adoram, né, estarem ali presentes. Então são muito ativos depois que ficam mais velhos. Precisam de toca, rede, cama, balanço, galhos em diferentes alturas. Eles precisam aprender a pular de galho em galho, precisam aprender a ter essa noção de espaço para pular, precisam ter muito espaço, folhas verdes para enriquecimento e sempre que possível juntar com outros da mesma espécie, como eu falei, para ter uma menor dependência do ser humano e também para ter uma maior sociabilidade e menor estresse por estar em grupo, né? Cervídeos. Particularidades. Mesmo sendo filhotes e bem pequenininhos, eles já são animais mais estressados. Quanto menores, menos estressados, claro. Mas eles já têm esse estresse desde sempre. Então, precisa tomar muito cuidado com cervídeos e miopatia de captura. Sempre colocar cervídeos em local. Ah, é recém-nascido, acabou de nascer, ele nem sabe o que é vida ainda. Vai ter miopatia de captura se você não cuidar. Então, precisa de local tranquilo, sem muito movimento e sem barulho. Eles gostam bastante de feno como substrato. Então, você deixou ele num lugar quietinho, coloca feno no substrato, deixa ele ali quietinho, deitado. Ele vai forragear, vai aprender a forragear, o que é muito importante para ele. Você pode oferecer capim desde sempre para ele aprender a comer, porque são herbívoros. E coloque caixas no recinto para ele poder se esconder. Eles gostam. Esse aqui é um cervídeo que a gente recebeu no setor. Ele era bem bobinho ainda, acredito que seja que era bem novinho. Porque cervídeo, eles já nascem assim, já nascem prontos para andar. Porque é a lei da natureza, eles são presos, então eles nascem prontos para poder fugir. Então eles já nascem andando, já nascem com um monte de pelo, enfim. Então, alimentação de cervídeo, leite de cabra, desmame. Para começar o desmame, você começa fazendo vitamina de frutas. Dá para começar a oferecer couve, espinafre, escarola, acelga picadinho.
Dá para oferecer banana e mamão, mas eles gostam muito porque é bem docinho. Só que você tem que oferecer com moderação para não ter muita produção de gás, né, no estômago deles, porque é um pequeno ruminante, né? Cenoura, batata doce, abóbora raladinha, eles gostam. E os filhotes precisam forragear, como eu falei. Então é legal deixar no feno para eles irem aprendendo a forragear para poder serem mais independentes futuramente. Precisam de banhos de sol, que é o que esse filhote aqui no caso estava fazendo, e gostam bastante de feno de alfafa também. Lagomorphs, eu sei que tava acabando, não acaba nunca, né? Tá acabando, gente. Não, calma, tá acabando, agora tá acabando. Eu acho que Lagomorphs é o último. Lagomorphs, ou coelhos e lebres, né? Então, coelhos e lebres, eles são os filhotes de mamíferos. Tirando o filhote de gambá, dos marsupiais, eu acho que eles, depois de gambá, eles são uns filhotes bem indefesos também. Olha o jeito que eles nascem, sem pelo, cegos, surdos, bem desprotegidos. Então, eles são um prato cheio para predador. Os marsupiais, que nascem assim também, super indefesos, eles ficam dentro do marsúpio. Coelho não tem marsúpio. Então, qual é a estratégia da mãe? A mãe deixa o filhote de tanto lebre quanto tapiti, né, que é o nosso coelho selvagem, quanto o coelho doméstico. Ela deixa o filhote enterrado. Ela cava uma toca, deixa o filhote enterrado e tira uma ou duas vezes no máximo por dia para alimentar. Então, às vezes tu acha, meu Deus, a mãe abandonou o filhote, ela enterrou os filhotes, deixou os filhotes lá para morrer. Não, ela faz isso para manter os filhotes escondidos. E os filhotes de coelho, lebre, enfim, diferente dos adultos que têm um metabolismo, uma digestão muito rápida, precisam comer o tempo todo, os filhotes não. Eles têm um tempo de esvaziamento gástrico bem menor. Então, eles podem comer só 2 vezes por dia, por exemplo. Você pode alimentar 8 horas da manhã e 8 horas da noite só, e tá tudo bem. Esse animal vai ficar bem. Você não precisa alimentar de 2 em 2 horas. 2 vezes por dia tá tudo certo, tá? Os coelhos, eles precisam de leite rico em proteína e gordura, então o melhor leite para eles é o leite de cabra. Se quiser suplementar com gema de ovo, que é bem rico em gordura, ou com creme de leite, pode. Os filhotes ficam enterrados e escondidos durante o dia, como eu falei. E quando eles começam a abrir os olhos, então lebres começam a abrir os olhos em uma semana, mais ou menos. Aí você pode começar a oferecer feno para eles comerem, introduzindo sólidos, mas sem encerrar as mamadas. Se eles estiverem comendo sólidos muito bem, você faz uma mamada por dia e deixa eles comendo sólidos depois. De 2 a 3 semanas em lebre e tapiti, desmame completo. Em coelho doméstico, 4 semanas. Então, um mês, né? E aí você começa a desmamar. Mas sempre fazendo controle de peso para ver se esse animal está sendo suficiente, né? Ele está conseguindo ganhar peso comendo os alimentos sólidos. Aí tem um complemento para coelho, dessa mesma bióloga lá da Bahia, que ela indica, que é esse Pedialyte. Nunca tinha ouvido falar. Fui pesquisar, parece tipo um Gatorade, assim, que é um complemento, que é legal para coelho. E nesse momento que eles começam a comer só sólidos. É bem legal você dar isso junto. E aí, desmame você pode fazer com folhas, leguminosas, ração, broto de feijão. Lembrar que eles são herbívoros, né? Então, não dá muita fruta, porque pode fazer muita produção de gás no estômago, enfim. E aí, um extra que eu coloquei, gente, é que a gente tem que levar em consideração se esse filhote vai ser levado para os setas ou se esse filhote vai ser levado para um zoológico. Se esse filhote vai ser levado para um setas, não, filhote de setas e filhote de zoológico. Se esse animal vai ser solto ou se esse animal vai ser levado para um zoológico. Se é um animal que é levado para um zoológico, você tem a liberdade de ter um pouquinho mais de interação com ele. Até para o manejo depois dele lá no zoológico ser mais fácil. Então você tem essa liberdade de ter um pouquinho mais de proximidade com esse animal. Se esse animal ele é cuidado para soltura, o manejo é totalmente diferente. Você sabe que ele precisa de um manejo totalmente averso a ser humano. Então, existe essa diferença e quando a gente vai começar a cuidar desse animal, a gente precisa pensar nisso. Se é um animal que a gente sabe que ele vai ter que ir para soltura, tipo um gambá. Um gambá você sabe que ou ele é solto ou ele é solto. Então, você já precisa criar ele para isso. Essa aqui é a Jorelina, nossa bebezinha quando chegou. Jojo, lá do nosso setor. É isso, gente. E aí eu queria falar uma coisa pra vocês, que assim, ó, como vocês viram,
eu falei só de mamíferos, mas é porque eu quis falar bastante sobre fórmula, sobre como cuidar de cada espécie, para vocês também terem depois essa saberem como cuidar. Achei um filhote de gambá na rua, né? Não tenho como levar para os cetos agora. Como é que eu vou cuidar até chegar numa instituição ou profissionalmente para vocês também, né? Então é legal vocês saberem disso. E aí faltarão as aves e os répteis. Então eu sugiro para vocês a gente fazer uma parte 2 futuramente. Para eu poder falar um pouquinho de aves, porque basicamente a gente tem que saber da tríade de Natal, né? Então basicamente mesmo, mas eu queria falar das particularidades também de cada um. Parte 2 com a coruja. A gente tá com uma corujinha lá no setor, então, né, fica a critério de vocês. E é isso, gente. Fiz de mamíferos porque, por exemplo, a gente tá com 4 animais no setor que são filhotes, 3 são mamíferos. Por isso que eu resolvi falar de mamíferos primeiro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem me falar. Obrigada pelos elogios nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Qualquer coisa podem me perguntar. Obrigada, gente. Obrigada. Fico com vergonha quando vocês começam a elogiar. Quando é a parte 2, a Maria Eduarda tá perguntando. É isso. Vamos marcar para o final de semestre, então. Pra gente falar um pouquinho de aves. Porque eu também amo aves. São meus animais preferidos. Como vocês podem ver pelas fotos, né? Tem mais aves que o resto. Mas então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Muito obrigada pelos elogios. Amiga. Faz. Eu acho bacana tu falar, além de todas essas dificuldades de manejo com o animal, até ele tá um pouquinho mais crescido, o quão tudo isso que a gente faz com ele dificulta na soltura dele futuramente. Sim. É igual eu falei ali no final, né? A gente tem que pensar se esse animal vai para um cetos ou vai para soltura ou vai para um zoológico, né? A gente tem que sempre ter isso em mente. Por exemplo, os bugios que a gente tem no setor, eles são completamente dependentes do ser humano. Eles não, sim, ó, eles não vão conseguir ir para soltura, porque eles não conseguem. Eles não sabem se esconder, eles não sabem se proteger de frio, eles não sabem sentir cheiro de predador para se esconder, eles não sabem o que pode comer e o que não pode. Aí você pensa, mas é instinto, o bicho tem instinto, o bicho sabe o que pode, o que não pode fazer. Não é assim que funciona, gente. Isso aí é só em teoria. Isso aí é que a sua avó, a sua mãe acha. Minha mãe é bem assim, ela acha que bicho é só soltar que o bicho se vira. Mas não é assim, sabe? Então, existe um processo muito grande de reabilitação. Tanto é que existem projetos hoje aqui no Brasil que são só para reabilitação, para poder soltar esses animais. E mamíferos, muito mais que aves, eles têm esse imprinting com o ser humano, então é muito mais difícil. Dá para fazer algum tipo de teste com os outros gambás, por exemplo, para ter certeza de que vai dar boa, sabe? Então, o legal é tu criar um viveiro de reabilitação. Tu cria um viveiro que o ideal é que seja tipo, bem no meio do mato mesmo. Tu acha uma área que seja legal, deixa o animal bem no meio do mato, dentro do viveiro. E aí você vai fornecendo comida, mas vai fornecendo comida escondido. Nos primeiros dias tu até deixa mais fácil, mas depois tu vai dificultando. Tu vai fornecendo cheiros diferentes para esse animal, tu vai fornecendo obstáculos diferentes para esse animal e vai vendo se ele vai conseguindo se desenvolver, sabe? Aí você consegue fazer um teste. A gente teve um gato que ele ficou um tempo pra gente, que foi esse filhote que eu falei pra vocês, que depois ele foi para um viveiro da polícia num lugar bem afastado e ele ficou um tempo lá até ele ser solto. Para poder ter essa reabilitação, para ele aprender a se virar, sabe? Então, para você soltar um animal, tu tem que fazer isso. Mas os bugios, por exemplo, aí eu já não garanto. Primeiro porque tem toda a questão de grupo, enfim. Mas existe sim, mas tem que ter esse viveiro, tem que ter uma estrutura. É uma estrutura que a gente ainda não tem, mas o professor tem essa ideia de criar esse viveiro de reabilitação. E ou a gente vai se dando jeitos, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem um gambá que precisa soltar, a gente vai deixando no solar, a gente vai criando obstáculo, a gente vai dando do nosso jeito, obviamente, né? Mas é isso, eles precisam de um viveiro de reabilitação para poder serem soltos, porque eles são muito ligados a gente, né? Eles não aprenderam com a mãe. A mãe somos nós não sabemos criar eles para o mundo, né, do jeito certo, exatamente, né?
E, amiga, é até legal falar que quem aqui tiver a oportunidade de fazer comportamento animal é muito interessante, porque a gente aprende exatamente esse comportamento inato, que muita gente se confunde com. É incrível esse comportamento inato, que a gente fala que, tipo, é o comportamento que vem com o animal e o comportamento adquirido, que é exatamente isso que a mãe ensina esses animais a ter, para eles viverem fora e terem uma vida. A proof é muito boa. E é bom também diferenciar muitas coisas que às vezes confundem, que nem humanização, amansidão e imprint. Imprint geralmente acontece com aves, geralmente com pato, que são aves mais domesticadas, que eles basicamente botam um olho no animal, a gente bota o olho no animal e ele começa a te seguir. É algo muito assim doido. Agora, Galinha também faz isso, pintinho, quem já teve contato com pintinho, eles fazem isso, eles ficam te seguindo de um lado pro outro quando tem pintinho. é algo assustador, como é tipo instantâneo, assim. E também daí a gente tem humanização, que é basicamente o que aconteceu com nossos cachorros e gatos, eles são humanizados. Meu gato não é tão humanizado assim, mas é para ser humanizado. E a gente tem a mansidão, que é os animais selvagens, que, por exemplo, a gente tem no setor os dois bugios. O Covid mais, ele é um animal que não tem mais medo da gente, não tem nenhum receio de ser humano, então ele está muito amansado. Infelizmente, o animal selvagem, assim, ó, não, na verdade, felizmente, o animal selvagem nunca vai conseguir ser humanizado, porque ele sempre vai ter esse comportamento inato dentro dele, na natureza dele, que tem algo errado. Então, assim, só para vocês saberem também, diferenciar essas coisas. E como a Mônica falou, amiga, a palestra foi muito boa, você é muito incrível. Se ninguém tiver mais alguma dúvida, acredito que a gente vai encerrando por aqui.